E aí galera, beleza? Rodrigo Sansoni, na nossa quarta aula de desenvolvimento web do Zero ao Pro. E hoje a gente vai ver HTML Forms, dando continuidade na aula passada. Na aula passada a gente viu tabelas, né? E era também para a gente conseguir encaixar também o Forms. Mas a aula deu 44, 45 minutos, ficou muito extensa, então eu resolvi gravar agora. Tá? Separado. Vamos lá, vamos como a gente costuma fazer. Muita gente me pergunta, ué, mas a gente não está usando o PHP, por que você manda startar o AMP, né? É importante startar o AMP porque é o nosso ambiente, aqui ó, vem aqui o AMP server e tal, de desenvolvimento. Daqui a pouco a gente vai entrar com uma outra linguagem server-side, no caso o PHP, e ele já vai estar startado, né? Espera ele ficar verde, vamos ver se ele vai ficar. Ficou laranjinha, e aí ficou verde, beleza. Então agora a gente consegue acessar assim, ó, localhost, certo? Aulas. E a gente parou aqui, ó, tabela form.html, certo? Vamos lá. Vou dar um Ctrl mais aqui para vocês verem. E essa era a nossa tabela anterior, a gente parou por aqui, certo? Hoje, então, como eu tô dizendo, a gente vai ver forms. Vamos abrir o Notepad++, certo? O que a gente pode fazer para agilizar? Abre o Explorer, C, WAMP, www, aulas, deixa aberto aqui, tá? Minimizado, botão direito, ó. Edit with Notepad++, certo? E aí nosso código parou aqui, ó. Legal. Vou colocar até aqui, ó. Aula 4 no comentário. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Deixar bem de tiozão mesmo. Se a gente consegue ver. Beleza. Vamos lá. Aula 4. Então vamos começar por essa tag aqui que chama form. Toda a tag que abre, que vai um conteúdo no meio, ela se fecha, né? Correto. Beleza. O que é o form? O form é o seguinte, ele é uma tag de instrução, né? Como diz a abreviação aqui, é de formulário. É uma tag de instrução, desculpa, que ela vai pegar tudo que o usuário imputar no formulário e enviar para os servidores, ou seja, o servidor do nosso próprio servidor no caso, ou externo, tanto faz. Ele vai pegar essas informações e vai passar pro server side, né, no lado do servidor, para a gente poder interpretar da melhor forma possível. Bom, se eu vier aqui, ó, e dar um F5, ela não vai aparecer. Se eu clicar aqui em ver código fonte, a gente vai achar ela aqui, ó, tá vendo? Junto com a descrição aula 4. Beleza, ela tá ali, transparente para o usuário. Então vamos começar pelo input. Essa tag input, ela fecha sozinha, tá? Porque não tem nenhum conteúdo no meio. Todo o conteúdo, todas as instruções a gente vai passar via atributos. Inclusive já tem que colocar um aqui, ó, o type, porque o input não é nada sem um type, tá? Tem navegador que você não vai nem visualizar nada se você não colocar um type. Você faça o teste aí se você quiser, tá? Então de type, o type que vai ordenar como ele deve se comportar, como ele deve se renderizar para o usuário final, tá? Ou pode ser uma caixa de texto, ou pode ser um botão, ou pode ser uma imagem que é um botão, sabe? Pode ser um arquivo de anexar, uma caixa de anexar arquivo, pode ser invisível para o usuário, tá? Tem vários, eu vou passar um a um. Fora os atributos type que entraram com o HTML5, que eu não vou passar nessa aula, porque primeiro que eles não estão estáveis, tá? No Chrome você vai conseguir visualizá-los, só que no Firefox alguns você não vai conseguir visualizar, nem digo outros navegadores como Safari, Internet Explorer, então ainda vai ter um tempo de maturação desses atributos, mas sim eu vou passar em outra aula de HTML5, onde o título vai ser atributos e tags de HTML5, que não convém essa aula. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. A gente está criando um formulário, né? A gente vai criar um formulário com o nome da pessoa, tá? Tipo, com os dados da pessoa, desculpa. E o primeiro campo é nome. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma string normal, nome, né? Um BR que eu fechei escrotamente aqui para quebrar a linha. E eu coloquei o input type. Então o primeiro que eu vou colocar é o text, certo? E aqui eu vou colocar um name, é outro atributo. O name vai ser como que esse campo vai se chamar para a gente, para o desenvolvedor, não para o usuário, tá? Então eu vou colocar aqui nome, tá? Eu posso colocar aqui, ó, nome, underline pessoa, tá? Sempre é interessante no HTML, quando você está usando entre aspas duplas, algo que vai ser um atributo, tá? Que vai ser uma tag.
você não dá espaço, tá? Tenta fazer tudo em minúsculo com underline, é legal isso aí. E a gente não pode ficar usando espaço em nomes de variáveis, de tags, de atributos, tá? Então eu vou colocar aqui nome, vai. Eu posso colocar nome, underline, pessoa para representar o que eu acabei de falar. Beleza, salvei. Eu vou lá no navegador e vou dar um F5. Olha o que aconteceu, beleza? Eu vou voltar aqui. Eu vou dar outro BR aqui só para questão de design mesmo, ficar um pouquinho melhor, né? Não que o nosso design está muito louco. Bom, e aqui você clica aqui, é uma caixa, tá, de texto alfanumérico, você pode colocar tanto número como letras, como caracteres especiais, ele vai aceitar. Se eu clicar com o botão direito, vira aqui em inspecionar elemento, no Firefox, né? E vai mostrar lá, ó, type text nome, nome igual, nome underline pessoa. Beleza, esse é o campo. Vou te explicar para que a gente está fazendo isso. Tá bom, o que eu quero saber mais sobre essa pessoa? Eu vim aqui, ó, eu vou dar outro BR, tá? E eu vou colocar telefone, tá? Vamos dizer que isso aqui é um formulário de cadastro. Sei lá, vamos inventar um formulário de cadastro aqui. E a gente vai colocar de novo outro input, tá? Ou input, type, e a gente vai colocar text, tá bom? Dá um espaço, name igual telefone, tá bom? Fecha ele, tá? Lembra que eu expliquei a nova regra do HTML? É uma tag que se fecha sozinha, você poderia muito bem fazer assim, ó, tá? Ele ia funcionar, só que você precisa passar essa instrução, tá? O XHTML, HTML4. Qualquer coisa, ele pede para fazer isso. Aqui são design patterns, tá? Direto da W3C. Beleza. O que mais que a gente vai colocar aqui? Vou dar um BR e vou colocar sexo. Sexo, BR, tá? E aqui eu vou dar um input, type, rádio, tá? A gente vai explicar. Espaço, name, sexo, tá? E value masculino, tá? Eu vou colocar aqui na frente masculino, vou dar um BR, input, type, radio, name, vou repetir sexo, eu vou explicar, value, femininos, feminino, tá? E o BR. Vamos salvar e vamos ver o que aconteceu. Ó. Primeiro campo aqui, o que eu fiz? Vou voltar aqui rapidinho. Eu coloquei um BR aqui no form, tá? Não importa, eu coloquei o BR na verdade para separar a table do form aqui. Podia colocar aqui também, ó. Tá bom? Tanto faz, não importa que está dentro do form, tá? É só para dar esse espaço aqui. Primeira coisa que eu fiz foi escrever na tela a informação que vai vir no campo abaixo, porque se eu no caso eu apagasse isso aqui, ó, só ver, tá? Não precisa fazer não. Se eu apagasse esse conteúdo, o cara não entender o que eu teria que preencher aqui, tá? Então eu coloquei para o cara visualizar a informação que eu quero que ele preencha. Aí, ó, o formulário, Rodrigo, meu nome, meu telefone é 11 99999, tá? Sexo masculino ou feminino. Olha que interessante aqui, tá? Esse input que eu usei primeiro, ele é um input type text. E o telefone também é um input type text, tá? Você pode usar input type text para fazer de tudo que você quiser que o usuário inpute alguma coisa dentro, tá? Que ele insira alguma coisa, alguma mensagem, alguma palavra, algum nome, número de telefone, endereço, bairro, aí vai. E aqui é um input que ele é de seleção única, tá? Você pode ter aqui várias opções, só que o sistema te obriga a você selecionar apenas uma delas, tá? Que no caso é aqui, ó, que a gente fez. Tem um nome aqui que é uma label que a gente colocou, tá?
Existe um atributo também que a gente pode colocar aqui, que é bom até ensinar, que é o label, tá? Aqui. E fecha label aqui. O que isso faz? Você vai entender, vamos organizar esse código. Olha, vou ser bem sincero, eu nem uso label, tá? Mas você pode usar. É interessante em alguns casos. Agora eu vou colocar aqui, ó, label. Fechei a label. E no final de tudo do label, tá vendo? A label, ela, na verdade, ela acaba abraçando todo o nosso campo do formulário, tá? Inclusive a legenda que faz parte da label, tá? Agora aqui também eu vou criar uma outra label. E, ó, pegando cada um deles, tá? Label. Fecha label. Vou organizar o código para vocês não se perderem aí. Certo? Na verdade, desculpa. Essa label aqui, ó, não precisaria ficar dentro desse sexo, tá? Não precisaria mesmo. Assim, ó. A gente vai deixar só no input. Aqui também, ó. Aí você fala, pô, mas você não fez isso de cima. Vou te mostrar. Aí você faz do jeito que você quiser, tá? Eu tô falando que eu acho melhor. Eu vou te explicar por quê. Salvei. O que eu fiz aqui? Eu coloquei a label pegando aqui a legenda nome, tá? O BR e o input referente ao nome. E aqui é uma coisa que eu fiz com o telefone. No sexo, eu deixei o título fora e eu peguei só no input e legenda, porque aqui como se fosse um título e a legenda estivesse aqui, né? Esse aqui, o título, ele não precisa de uma legenda no caso, né? Beleza, vou salvar. E aqui é a mesma coisa, né? Enquadrei. Olha o que a label faz. Nada. Entre aspas. Quando você clica aqui em masculino, ó, tá vendo? Ó? Ele seleciona. Então, nesse caso, é legal você usar. Porque senão o cara tem que vir com o mouse e clicar exatamente aqui dentro do radio, meu. E é uma porcaria, né? O cara, às vezes, o cara tá tremendo, o cara tem mal de Parkinson, fudeu, né? Então, aí você faz desse jeito aqui, melhora. Aqui, quando eu clico em nome, e quando eu clico em telefone, olha que legal, ele já acendeu o input. Não sei se você consegue notar aqui, ó, a borda dele, ó, ele já acendeu o input. Então você não precisa clicar aqui dentro, mas pô, você vai conseguir clicar o tamanho desse botão. Tudo bem que eu estou usando Ctrl mais para aumentar, né? O tamanho real seria isso, ó. Mas beleza. Ele já pintou aqui. Então quando eu clico no nome, ele já vai para o campo certo. Aqui também. Por que eu não coloquei a label dentro da palavra sexo? Porque eu ia colocar a label que está pegando o masculino. Então quando eu clicasse no sexo, ele ia selecionar o masculino. Se eu fizesse assim, ó. Vou pegar a palavra sexo e vou jogar dentro da label aqui, ó. Salvei. Voltei lá, F5. Quando eu clicar em sexo, ó. Que porcaria, não é isso que eu quero, né? Ele tá bugado. Isso aqui não deveria. Tanto que se eu clicar na informação que está dentro dessa label, vai funcionar. Ó, tá? Mas aqui o sexo não tem nada a ver você selecionar o masculino. Entendeu? Porque nesse caso eu coloquei a label fora, vai depender de cada necessidade. Então tá bom. Vamos continuar, né? A gente tem aqui, usou aqui input type text, input type text, input type radio, input type radio. Eu vou ensinar agora o checkbox. Só que agora você me pergunta, por que, Rodrigo, você está usando name nos dois de cima e nos dois de baixo você também está usando name e value? É o seguinte, eu posso usar value aqui? Posso, vou colocar value, meu, de qualquer jeito aqui, tá? Meu nome. Beleza. E Rodrigo, por que aqui no value você usou espaço e aqui você usou underline? Porque é o seguinte... Isso a gente vai aprender um pouco mais à frente no PHP, tá? O que vem no atributo name, o sistema usa. A gente usa na programação. O value nada mais é que um valor que você vai passar para o usuário ou que você vai mandar para a gente do jeito que o usuário escreveu, tá? Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer? Esse value aqui eu vou salvar e vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. O value aparece pra gente, dá um F5 aqui, ó. Tá vendo? Meu nome.
Então aqui é do jeito que o usuário imputa. Você não vai mostrar assim para ele, meu nome. Não é assim que ele vai escrever quando ele for escrever o nome dele, Rodrigo de Souza Castilho. E aí vai. Beleza. Então no Value sempre é do jeito que o usuário gostaria de ver, como ficaria assim mais agradável para a gente que não somos robôs, né? Então aqui também eu posso colocar outro Value. Mas por que eu não estou usando o Value? Porque eu não quero preencher um dado, né, padrão. Eu posso deixar o Value vazio. Se eu deixar o Value vazio, olha lá, ele realmente deixa vazio. Eu quero que o usuário coloque o value. Então, tipo assim, eu não preciso colocar o value vazio, eu simplesmente arranco ele, tá? O usuário que vai preencher. Beleza? Entendeu, né? Mais explicativo que isso aqui, só se eu fizer para você, hein? Agora, esse outro value, você me fala, por que que eu coloquei masculino e feminino e ele não apareceu aqui, ó? Não apareceu, né? Porque esse masculino e feminino, na verdade, é essa legenda que eu estou colocando aqui, certo? Certo. Deixa eu fazer isso que tá me irritando. Beleza. Porque é o seguinte, esse value ele é o dado que o usuário vai colocar, certo? Então, no caso aqui do value que estava lá no input nome e telefone, seria o que ele ia digitar e o que a gente ia captar. Aqui seria o que ele vai selecionar no radio e o que vai aparecer para a gente que foi selecionado, tá? Outra coisa que é importante aqui, você viu que aqui, ó, o name do input type text, ele tem um nome que chama nome pessoa. E o telefone, ele tem um name diferente. E esses aqui são iguais. Por que eu estou fazendo isso? Imagina se eu escrevesse sexo e sexo 2, vai. Já mudei o name, né? Quando eu vier aqui e clicar, ele vai achar que, ó, ele vai achar que são dois questionários distintos, duas perguntas distintas, tá? Não fazem parte da mesma. Então, o que acontece? Eu preciso colocar aqui sexo. Se eu quiser colocar aqui mais um campo que seja indefinido, eu coloco. Lá se existe um, né? Mas aí, ó, legal? Como o name é o mesmo, ele vai saber que você está falando do mesmo formulário ainda, tá? Da mesma pergunta. Beleza. Eu vou até apagar aqui. Tá bom, é isso. Agora esse value vai ficar daqui a pouquinho bem claro pra gente, tá? Daqui a pouquinho vai ficar bem claro. Dá um enter aqui e a gente vai, tá bom aqui. E eu vou fazer vou ensinar uma outra tag para vocês, tá? Que é o checkbox. Que o radio ele é uma caixa para seleção única, tá? Já o checkbox é para seleção múltipla. Então vamos ali. Label, fecha label. Uma coisa como a gente fez ali. Bom, aqui eu vou colocar assim. Como nos conheceu? Aquelas perguntas que você vê na internet, sabe? Como você nos conheceu? Vou dar um BR. Aqui. BR. Aqui na label a gente vai dar um enter, dar um tab, input. Pode ver, ó. Tô fazendo rápido, de qualquer jeito, pode ser da forma que for. Você tem que manter a tabulação, tá? Input type, checkbox, name, conheceu, sei lá, value, pela internet, aqui, beleza? BR, bora. Então, a primeira, label. Segunda, label, fecha label, dá 2 enter, input, type, checkbox. É para você exercitar, viu? Certo? Então vai. Conheceu, value, pela TV, BR, e o resto eu vou copiar, tá? Pra você não ficar com raiva.
Indicação de amigos. Indicação de amigos, beleza. Beleza, salvei aqui. Vamos ver como é que funciona, como é que funciona o negócio. Então, deixa eu deixar tanto embaixo, não. F5. Olha lá. Como nos conheceu. Se eu clicar, se eu passar o mouse em cima do título, já vai ficar azulzinho, falando que, ó, está sendo selecionado pela TV, pela internet, indicação de amigos. Ah, indicação de amigos não. Entendeu? O checkbox ele faz isso. Ele faz uma seleção múltipla. Tá bom? Beleza. Após o checkbox, bom, eu vou explicar aqui mais uma vez rapidinho, tá? Eu tive que usar um name parecido, o mesmo name, desculpa, tá? Conheceu. O value eu mudo, eu vou escrever de um jeito assim que seria para humanos, que a gente fala, pro usuário. Então aqui tem que ser de qualquer jeito mesmo, né? De um jeito assim correto, com espaço, letra maiúsculas, minúsculas, se quiser, tá? O name tem que ser, como eu disse, de um formato simples para o código interpretar, que é minúsculo, com underline, quando tiver espaço, sem tio, cedilha, acento circunflexo, qualquer coisa assim, abomina isso, você não usa isso, tá? Beleza, checkbox tá aí, já deu para entender a ideia. Vamos ver, eu vou passar para vocês aqui o input type hidden. Eu vou colocar aqui até uma legenda que vai dizer assim, ó, input type hidden. Input, vamos dar um BR, né? Não esquece, não vai ficar bizarro, se não BR. Input type hidden value que coisa, fecha ele, falta o que? Nome, né? O nome dele vai ser invisível, certo? Qual que é a instrução desse input? Hidden, de invisível, de escondido, na verdade. Hide, esconder, hidden, escondido, né? Como se fosse essa tradução, essa ao pé da letra. Então, qual que é? Eu vou te mostrar, vamos dar um Ctrl S e vou te explicar qual que é a função dele, tá? Aqui ele teria que aparecer aqui embaixo, depois de indicação de amigos, ou seja, apareceu aqui, ó, input type hidden e logo embaixo o input que não está. Se eu clicar no botão direito e ver código fonte da página, ele vai estar lá, ó, input type hidden, nome invisível, value qualquer coisa. Nome não, gente, desculpa, name, tá? Name. Às vezes passam umas gafes aqui. Beleza? Vou voltar lá, fechar aqui, F5. Acho que você deve ter visto, não, muda, mas eu não consigo te ouvir, né? Input type hidden, name invisível, value qualquer coisa, né? Então, qual que é a ideia desse input? É dele não aparecer? É dele não aparecer. Tem hora no código que você vai precisar guardar no HTML algum conteúdo, tá? Algum conteúdo dinâmico e você não quer que o usuário veja, tá? Isso eu vou demonstrar com JavaScript mais à frente, com jQuery. Como que a gente pode manipular um input hidden? A gente vai usar, fica tranquilo, você vai entender. Você só precisa saber que ele existe. Então, ele guarda um value para você, para o programador mesmo utilizar em seu benefício próprio, tá? E você não quer que o usuário veja. Isso aqui é uma invenção muito boa, só que também não é a mais segura do mundo. Tipo assim, você não pode guardar a senha do cara no input hidden, porque com um botão direito vem um cracker e ele vai falar, pô, aqui ó, coisa feia, tá aqui, né, meu, vou utilizar. Então você usa dados não relevantes na página, tá? É isso aí. Então vamos voltar para o código. Vamos ver agora o input type file, que é assim, escolha um arquivo, tá? Vamos dar um BR e aqui a gente pode colocar uma label também, vamos colocar, acho que aqui fica legal. Então, não tem sentido, tá? Eu colocar uma label no input type hidden, um input que não vai aparecer. Não teria nexo a gente fazer isso, então fica dessa forma mesmo.
Aqui escolho um arquivo, vou colocar input type file name arquivo certo? E bom, é só isso que a gente passa para ele. Name, value não pode colocar e eu vou salvar. Vamos ver lá o que acontece. Dá F5 na página, escolho um arquivo, clico, tá vendo? Posso clicar na legenda. E nenhum arquivo selecionado é padrão, tá? É padrão dele. Esse botão é padrão. Dá para ser mudado no CSS. Existem algumas técnicas para mudar esse botão, tá? Mas depois a gente vai ver. E o que ele faz? Você clica nele, ele te deixa selecionar algum arquivo. Aqui no caso, eu vou pegar aqui nos meus documentos, só que eu tenho uma imagem aqui, ó, icon.png, sei lá. Ficou aqui, ó, a imagem icon.png, que é a imagem que eu quis selecionar, certo? Beleza, né? Vamos voltar lá rapidinho. Eu coloquei a label, pegando aqui tanto o título como o input type file, o nome e arquivo, é isso aí. O que ele vai fazer? Armazenar no seu value o arquivo e o conteúdo do arquivo. Vai ser interessante. Quando você passar ele para o servidor, ele não vai passar só o nome do arquivo, ele vai passar também o arquivo em si. Ele vai ele vai pegar o arquivo, o navegador vai transformar em binário, vai jogar as informações daquele arquivo e você, do seu lado, vai ter que interpretar e recriar esse arquivo e remontar esse arquivo, tá? Beleza, a gente vai ver isso depois. Só estou explicando todos os campos que existem, tá? Vamos voltar aqui, vamos salvar. E vamos para a próxima. Vamos criar uma nova label. Label. Fecha label. Certo? Enter. E aqui no meio a gente vai colocar... insira sua senha. Beleza? Aí, ó. Input type. Como que é em inglês? Em note não. Tá? Input type. Se em inglês é house. Isso mesmo. House. Password. Certo? Input type password. Name. Qual o name que eu vou resgatar para saber o que... o cara colocou alguma coisa. Mas qual é o nome disso aqui? Senha. Para eu saber o que o cara está preenchendo, quais campos o cara está preenchendo, qual informação. Beleza. BR, o que ela faz? Vamos salvar, ver aqui, dar um F5. Esquecemos de colocar um BR aqui. Bolado. Como diria o meu amigo Adilson. F5. Desceu aqui, ó. Insira sua senha. Coloca o mouse em cima, já ficou azulzinho as bordas. Quer dizer, a label funcionou. Quando eu clico, tá lá. Opa, tá lá. E quando eu vou escrever RODRGO, ele vai colocar essas bolinhas. E eu não consigo enxergar? Não consigo. Essa é a intenção. Qual é a intenção desse campo senha? Quando eu estiver digitando a minha senha, eu sou usuário, eu estou num site aqui, tem um mané aqui do meu lado, um Robert, olhando para minha tela. Quando eu estiver digitando a minha senha, ele não vai ver o que eu estou inputando na tela, tá? Rodrigo, eu poderia usar um input type text para o usuário preencher a senha dele? Pode, só que assim, dá uma segurança maior para o usuário isso aqui, tá? Como que você pode fazer para ele, como ele não está vendo a senha, ele pode digitar errado e salvar a senha errada. Legal, você coloca um campo embaixo, que seria confirme a sua senha. Você acha que isso existe por quê? Não é porque o cara quer que você perca mais tempo preenchendo. Coloca confirmação underline senha, tá? Tem que mudar. Não pode ser o mesmo name, senão ele vai achar que é o mesmo input, tá? Então, por que ele faz isso? Simplesmente para quando você jogar no servidor, ele vai comparar esse campo com esse campo e vai falar, não, os dois campos estão certos. Então, o que ele colocou realmente foi algo proposital. Ele estava ciente quando escreveu esses dois campos. Ele não vai errar igual nos dois campos, né? Então, é para isso, tá? O input type password é para que o usuário consiga colocar com descrição, ou seja, com privacidade, sem que alguém do lado dele veja, a senha que ele vai colocar é tal. Só que para a gente... Quando esse value aqui, ó, quando o value que está encapsulado, que não existe aqui,
quando o value vier pra gente, vai vir formatadinho como texto. A gente vai conseguir saber o que que é, gravar na nossa base de dados, utilizar, tá? O programador sempre sabe, tá? Ele sempre sabe o que que faz, o que tá vindo. Beleza. Bora para outro exemplo de input, porque tem input pra caramba ainda. Input pra caramba não, já tá acabando os inputs, mas ainda tem outras tags referente a formulário, tá? Vamos lá. Input type reset. Ele pode ser simplesmente isso com value. Que o reset, que ele é? Ele é um botão, tá? Resetar campos. Cara. Campos. Certo? Ele não precisa ter um name, tá? Não precisa ter um name. Você pode colocar? Pode colocar. Vou colocar aqui, mas não é necessário. Name. Resetar. Resetar. Beleza? Salvei. Vamos lá. Não precisa de um label. Por que não precisa de um label? Vou mostrar. Aqui, ó. Resetar campos. O que que ele faz? Vem aqui, preenche tudo, masculino, internet pela TV, coloca um arquivo aqui, icon.png, minha senha é senha, confirmação é senha. Ah, não quero. Cliquei aqui, ó, resetar campos, pagou tudo. Por que que você não precisa de um label? Porque ele já tem um espaço bom, e se você colocar um label, o label vai ficar na borda dele, ninguém vai ver nada. Você pode colocar um label? Pode. Você só colocaria um label aqui, nem pode fazer isso, aqui é feio, tá? Você pode fazer o que você quiser no seu código, mas se você fizesse assim, ó, clique aqui. Aí você clica aqui, ó, você tá acionando um reset, mas não precisa, né? Aqui é jegue demais fazer isso, certo? É jegue demais. Por isso que eu nem tabulei. Beleza, reset é isso, é para ele limpar o seu formulário de uma forma rápida, tá? Se o cara não tem que, ele preencheu o formulário errado, ele vai lá e dá um reset e apaga tudo, certo? Bom, vamos voltar aqui no nosso código. Eu apaguei aqui o label, não devia apagar, né? Tem que fechar. E eu percebi aqui também, ó, que o BR que eu coloquei errado, ó. Ele vai funcionar, né? Mas não é correto, tá? Tem que se fechar na frente. Beleza, deixa esse BR aqui. E agora a gente vai criar um outro input type button. Name não precisa colocar, tá? Você pode colocar, mas não se deve, é um botão, tá? Você vai colocar só um value aqui, que é o que o usuário vai ver, certo? Que é, vamos colocar enviar. Vou colocar aqui. Bom, por enquanto é só isso. Enviar. Fechei aqui. E vamos ver como ele se comporta. Vamos voltar aqui, dar um F5. Ele colocou um botão embaixo, enviar, tá? Beleza. O que que ele faz esse botão? Ele não faz nada, na verdade. Para que eu vou te ensinar um outro botão aqui, já vou colocar logo embaixo, input, vou colocar um BR, e aqui um input type, submit, name, não preciso, tá, mas submeter, value, submeter. Eu fiquei com dúvida de colocar o value enviar, porque ia ficar dois enviar. Não, beleza, um submeter e outro enviar já dá pra distinguir um do outro. Bear. Mais um, eu colocava cerveja. Então, qual é a diferença de um botão para o outro? Vamos voltar lá. Se você olhar, como dizer assim, visualmente nenhum, né? Mas quando você clica, ó, não sei se você percebeu que ele fez um refresh nessa página, tá? Ele fez um refresh nessa página e eu vou explicar o que que ele fez. O resetar campos, ele limpa os campos, certo? Okay. O enviar, ele não faz absolutamente nada, que na verdade é o input type button, certo? E o input type submit, que está aqui,
que é o último, que é o submeter, ele vai realmente submeter o seu formulário. Só que ele só vai submeter o seu formulário para outra página, para uma página server-side, que no caso seria o PHP, alguma coisa assim, se ele identificar que o formulário em si está entre a tag form. Se eu apagar o form aqui e apagar aqui, salvar e der um F5 aqui na tela, quando eu clicar no submeter, ele vai fazer a mesma coisa com enviar. Nada, não vai fazer nada. Eu vou explicar, tá? Ainda existem outras tags de formulário que eu preciso passar, tá? O input button e o submit e o reset eu queria colocar por último, mas acabei colocando junto por quê? Porque eu estou mostrando todas as tags input, tá? E seus types, e todos os tipos derivados dessa tag. Então aqui vai entrar o text area e vai entrar outras como option, outras tags. Então eu achei melhor já terminar com reset, button e submit para logo acabar os tipos de input. Depois a gente dá um enter e continua escrevendo aqui os outros, tá? Beleza. O submit, o que ele faz? Ele, como eu te disse, ele vai tentar submeter o formulário da página. E olha só que interessante, vamos voltar na página e eu vou colocar aqui, ó, nome, Rodrigo, telefone 11 9999999, masculino, internet pela TV. Eu vou escolher aqui o meu icon.png, eu vou colocar minha senha que é senha mesmo, não, vou colocar aqui, ó, minha senha, tudo junto, confirmação, minha senha, certo? Quando eu clicar em enviar, não vai fazer nada. Quando eu clicar em submeter, ele vai, no nosso código, vai ver se existe um form, a tag form, se tem algum tipo de atributo no form, ele vai se comportar devido ao atributo. Se não tiver, o que ele vai tentar fazer? Ele vai jogar esse formulário para essa mesma página que é tabela.form.html. Vamos clicar no submeter? Ah lá, a ampulheta vai rodar lá em cima no título, fica vendo. Ah, gente, não salvei? Ai, não acredito que não fiz isso, peraí. Vamos lá, salvar, vou dar um F5, e vamos lá de novo, rapidinho, Rodrigo, 11, masculino, internet pela TV, vou selecionar meu arquivo, senha, minha senha, e vou dar um submeter, agora foi. Isso aqui é do Firefox, para nunca memorizar assim desse site. O que ele fez? Ele limpou, né? Limpou o formulário e mandou para a mesma tela. Tá, Rodrigo, mas o que ele fez diferente? Olha lá na nossa barra de endereço. Ele colocou aqui localhost aula tabela underline form.html, que é o normal, ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele vai passar, na verdade, variáveis com seus atributos na URL. E ele mostrou que eu tentei passar. Olha, lembra aqui, ó. Vamos voltar aqui, desculpa. Input type text name, nome pessoa, olha que legal. Ele passou para mim, ó. Nome underline pessoa igual Rodrigo e comercial que concatena, que ele fala após esse resultado tem mais. Então ele está falando nome underline pessoa Rodrigo e comercial telefone 11 9999999 e comercial sexo igual a masculino do jeito que eu escrevi, tá vendo? Tanto o Rodrigo como o 11 9999, tanto quanto masculino e sucessivamente, ele foi colocando os values, tá vendo? Todos os values que eu pré-defini ou no caso que eu imputei na hora, que é no caso desses dois aqui, os outros e alguns abaixo. Vamos voltar lá. Então ele colocou sexo masculino e comercial conheceu, tá? E eu selecionei o que? Pela internet, pela TV e não coloquei indicação de amigos. Então o que ele fez? Ele colocou e-comercial conheceu igual, e-comercial conheceu igual. Ou seja, ele mostrou os dois que eu fiz e escondeu o terceiro, tá? Aí ele colocou pela TV, pode ver que o espaço ele colocou um mais. Isso aqui vai te mostrar exatamente o que eu queria dizer. E isso aqui é esse pela TV aqui, ele é um value, certo? Que foi passado quando o cara clicou aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Quando o cara clicou aqui, ó. Foi passado. Só que o pela espaço TV,
Aqui é o value, ó. O navegador não aceita espaço. Ele tem que passar uma instrução para depois ele renderizar, que é o mais, tá? Então, esse mais quer dizer, é como se estivesse concatenando. Então, o que o usuário escreve, beleza, você vai pegar e vai mostrar na tela depois. Agora, o que for variável de uso próprio, ó, telefone, nome pessoa, sexo, conheceu, que nós vamos pegar futuramente isso e trabalhar de uma forma amigável pra gente, a gente tem que colocar underline minúsculo, como eu disse. Ele pegou tudo, tá vendo? O botão hide é invisível, que a gente não vê, a gente colocou qualquer coisa ali, qualquer coisa, e ele fez seu trabalho. Ele trouxe exatamente o value, tá? E assim para todos os outros. Senhas, ó, senha, ele colocou minha senha, confirmação de senha, minha senha, aí que tal? Por isso que eu falei, não coloque valores, tá? Aqui, ó, que nem, ó, o botão submeter, cadê? Aqui, ó, o botão submeter, eu coloquei name, desculpa, eu não precisava colocar name, porque ele acabou passando assim, ó, o meu name junto com o value, eu não preciso disso. Tanto o reset também, eu não preciso saber por que, eu não preciso saber essa informação, ó. Então, se no caso aqui, ó, eu não tivesse colocado esse name, ó, ele não ia mandar essa instrução para mim. Quer ver, ó? Que nem aqui, ó, name botão, enviar, ó, name resetar, eu posso tirar tudo aqui, não interessa. Assim ele não vai mandar. Tem uns que ele não manda pela URL, tem outros que ele vai mandar. Então você não precisa disso. Se eu preencher de novo o formulário, ó, vou dar um F5 na tela e eu vou colocar aqui, ó, nome Rodrigo, nome masculino, internet pela TV, vou escolher a minha imagem lá, vou colocar senha 123 a confirmação e vou dar um submeter. Ele enviou novamente. Só que agora aqui no final, ó, ele parou onde? No último campo que me interessa, que é confirme sua senha, tá? Ele não colocou um e-comercial aqui, colocou submeter igual submeter, sei lá, submit, alguma coisa assim. E perfeito. É isso que ele faz. Por que ele está enviando esse comando pra gente? Por que ele está enviando essas informações pra gente assim no URL? Pelo seguinte, a tag form, ela tem dois atributos que você precisa colocar. Method, que é o método que você vai mandar isso, que é o get, tá? Ou post. Então eu vou colocar aqui uma observação. A tag form recebe dois valores no atributo method get e post, tá? O get, o que ele faz? Ele vai passar toda a informação do formulário para o URL, como aconteceu ali. Aqui, ó, como aconteceu aqui, tá? O método post, ele vai passar toda essa informação escondido pela, vamos dizer assim, pela memória. Ele vai mandar isso pelo navegador, só que escondido via HTTP, tá? Aqui, ó, post. Então, se eu vier aqui, eu vou limpar toda essa porcaria. Vou deixar só aqui, ó, tabela underline form.html, e aqui eu vou preencher de novo mais uma vez, masculino, internet pela TV, indicação de amigos, eu vou colocar a foto bolada, 123 a senha, 123, e vou submeter. Aí, ó, ele submeteu, tá? Ele me enviou todas as informações escondido, tá? Eu só consigo resgatar essas informações com uma linguagem como o PHP, tá? Por trás desse código, tá? Eu tenho que processar isso via lá do servidor, não aqui o lado do usuário, né? O lado da tela. Então, o método post ele faz isso. Você não vai conseguir ver as informações, mas as informações vão vir igual o get, só que a diferença é que é escondido, tá? E beleza, é isso. O post a gente vai conseguir trabalhar com ele, ver ele funcionando quando a gente começar a entrar com PHP um pouco mais pra frente. Beleza, além do método, além da tag method, tem a action.
action. E a action, no caso, você pode simplesmente deixar vazio. Se você deixar vazio, vai acontecer isso, ó. Ela vai tentar enviar para essa tela mesmo, para a própria página. Como se eu não deixar nada, ela vai assumir a action vazio. E como se eu não deixar um método post, se eu não deixar método nenhum, ele vai assumir o get, tá? A gente já percebeu isso lá, né? Então a action, vamos fazer aqui valida underline formulário.php. Não existe essa página, tá? Mas a gente vai mandar toda a informação do post para essa página, ou via get que seja. O que vai acontecer? Vou salvar, dá um F5, opa, clica na URL e dá um enter se aparecer isso. Como a gente enviou um método post, ele fica na memória e quando você dá um F5 ele fala: você quer reenviar o formulário? Eu coloquei que não. Eu vou colocar aqui também no Rodrigo, vou mandar só essa informação, tá? Rodrigo. E vou dar um submeter. Ele tentou achar que no localhost aulas valida formulário.php, não achou, ele deu um erro 404 que não vai mostrar, né? Que é not found, não encontrou nada. Vou voltar. Então você pode realmente passar uma página interna, uma página externa, http, a gente faz isso muito quando você cria, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou criar um formulário que me faz logar no Facebook, só que na minha página. Aí eu vou lá no site do Facebook, eu vejo, vamos dar um exemplo, eu venho aqui, ó, Facebook, certo? Eu vejo aqui, ó, botão direito. Ele deve ter uma proteção a mais, eu acho que ele não deixa logar direto, tá? Mas muitos sites, a maioria deles dá. O que ele tem aqui, ó? Um ID, que você não vai aprender isso agora, porque quando a gente for fazer isso, a gente vai entrar já com JavaScript e CSS, a classe também. Então aqui o type, é um type email, tá? Que é já uma classe nova do HTML5. Por isso que eu não passei. E tem o nome e-mail. Então o que acontece? Eu vou vir aqui na nossa página e eu vou criar um formulário com os campos e-mail e senha, que nem tá aqui. Vem aqui, ó, aqui é um campo do tipo password também, ó, type password com name pass. Então eu criaria um input type text ou e-mail, não precisa ser exatamente dele, o que precisa ser igual ao name, tá? E eu ia fazer um input type password, né, tá? Que o nome ia ser pass. E na hora de eu enviar, eu ia colocar aqui no form, desculpe, action, eu ia colocar essa página inicial do Facebook, tá? Não essa página inicial, a página que ele manda validar, que deve estar aqui, ó. Deixa eu ver se ele usa um form simples. Às vezes não, tá? Vamos procurar. Não, ele não está usando form. Ele está enviando isso via JavaScript. Ah, não, tá sim. Desculpa. Form ID, tá? O nome do form é login underline form, mas não preciso colocar isso. Só preciso colocar, na verdade, esse método aqui, ó. Essa action, ó. Tá vendo? Eu posso até tentar fazer isso. Eu vou ilustrar para você o que seria, ó. Não precisa fazer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa action. Eu vou apagar, eu vou deixar esses dois aqui e vou apagar todo o resto. Só testar. E vou deixar o submit, né? Senão não vai funcionar. Vou fazer isso, ó. Rapidão, depois eu dou um nome, senha. Aqui na verdade não é nome, é e-mail, né? Aí aqui a gente vai colocar, vamos para testar, ver se ele deixa e-mail, o outro é pass. O nome eu vou colocar e-mail e aqui pass. E eu vou colocar aqui password, não interessa, eu podia colocar como text mesmo. Vou salvar e vou vir aqui, ó. Certo? Vou dar um F5. Então aqui eu vou colocar o meu usuário, que é Sansone, tá? E aqui a minha senha. Deixa eu ver se eu... Beleza. Sansone vai funcionar, né, gente? Vou submeter.
para sua segurança, nunca digite sua senha do Facebook em sites que não se encontram no facebook.com. Ele tentou logar, só que o site do Facebook tem uma proteção para isso, tá? Que eu já imaginaria, né? Como disse outrora. E ele não deixou logar, mas você viu, ele tentou. E o Facebook falou, ó, tá vindo de fora essa requisição, e ele barrou e me deu essa mensagem. Tanto que ele preencheu aqui com meus dados, possivelmente. Se der um entrar, ele vai entrar. Eu acho que eu devo ter errado a senha, porque eu mudei recentemente. Deixa eu ver se... eu tinha errado a senha mesmo, certo? Então foi isso que aconteceu. Opa, deixa eu acessar aqui o localhost rapidinho. Bom, já mostrei para vocês uma forma de se fazer um login externo, né? Interessante isso, né? Vou vir aqui agora, vou voltar toda a baboseira que eu fiz e deu para mostrar para vocês, né? Por enquanto, como a gente não tem uma página que vai validar esse formulário, tem que ser uma página .php, a gente vai deixar sem action aqui, tá? Vou colocar uma action vazia. Beleza. Agora vamos aprender outra tag, tá? Eu vou colocar entre o input aqui, tá? Os inputs de botões, que é o reset, button, submit. Eu não expliquei o botão, o input type button, o que ele faz. Você viu lá que ele não faz nada, entre aspas, né? Você vem aqui, ele não faz. Vamos dar um F5 agora, né? Ele não faz nada. Na verdade, para que ele serve? Às vezes você tem um form e quer que e tem o seu botão submeter aqui que vai jogar pro form lá, né? Que a gente fez aqui, ó. Só que você precisa de um outro botão para fazer um outro comando, que seja aparecer um alert na tela. O alert, para quem não sabe, eu vou ensinar, eu vou mostrar aqui agora só para vocês se divertirem, tá? Vou colocar com um click. Rodrigo, pô, eu não conhecia um click, você não falou desse atributo. Acontece o seguinte, tem atributo que a gente vai aprender na hora certa, tá? Um click, ele vai passar uma função, ele vai passar uma função JavaScript, tá? Ele vai passar uma instrução JavaScript. Isso não é para você aprender agora. Não espere aprender tudo agora e não é interessante. Eu aprendi menos que você que está me assistindo agora, que você não tem conhecimento de HTML. Eu aprendi o HTML menos que você e o resto vem com a necessidade e conforme a gente vai fazendo o nosso projeto, tá? Então, um clique, a gente pode passar aqui um alert, abre e fecha e faça isso aqui. Olá, mundo. Então já que não precisa sair, ele não me ensina, tá bom, só tô te mostrando que um botão aqui que não submete, tá? Ele pode ser usado para outra coisa. Isso é de N exemplos que existem, tá? Eu vou dar um F5 aqui e vou clicar no enviar. Ele vai dar um alert na tela, um olá mundo, tá vendo? É isso aí. Não só para isso, eu posso chamar uma função JavaScript que ele me abra uma outra tela, que ele me coloca um teclado eletrônico. Eu não sei o que o cara pode querer fazer com isso, tá? Eu vou deixar aqui só para vocês brincarem, tá? Beleza aí, Tereza? Então agora sim, vamos voltar à nossa tag. Não vamos perder a nossa linha de raciocínio. Essa tag chama-se select, tá? E a select, ela recebe outra tag como se fosse um atributo, tá? É até errado falar isso, mas ela recebe uma outra tag interna, como era o L, o LI, tá? Ou o L, LI ou DT que a gente viu na última aula. Então, a select ela é uma caixa, ela vai, se eu colocar o select aqui, lembra que o L, quando a gente abria e fechava o L e não colocava LI e salvava, não aparecia nada, né? Já o select, quando você coloca ele sem nada dentro, ele vai aparecer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Deu essa quebradinha aqui. Que a gente esqueceu de que BR. Vou colocar o BR aqui, ó. Vou aqui para baixo. Ele mostrou que é uma caixa de seleção vazia. Então ele passa uma instrução assim, ó. Monte uma caixa de seleção. Beleza. E esse select, ele pode levar um name, tá? Que o name vai ser, sei lá, carros. Salvar. Só que esse select, ele não leva um valor. Assim, eu vou salvar, vou lá e vou dar um F5. O que ele fez? Necas. Não existe value para select. Agora, ele tem várias opções. Como que é opção em inglês? Mother, isso mesmo. Mother, certo? Tô zoando, né? Um option e fecha o option. E dentro do... E o que acontece?
a tag option, ela significa uma opção desse select. Só que se você fizer desse jeito, você não está escrevendo nada. Você dá um F5 aqui, vai abrir o quê? Uma opção vazia, tá? Na verdade, ele já abre com uma opção vazia de default, então não apareceu nada. Eu vou colocar aqui, então, Volvo, salvar. E eu não vou colocar só essa opção, não, tá? Eu vou, bom, além, isso aqui é para o usuário ver, tá? Só que a gente tem que fazer igual o radio box, igual o checkbox, a gente tem que colocar um value. Aqui sim aceita o value. E o value aqui pode ser Volvo, assim, com letra maiúscula, do jeito que você quiser. Como a aula está muito extensa, né? Eu vou copiar mesmo, você vai treinando aí, hein, caras. Value, aqui eu vou colocar Fiat, Volks, como é que escreve Volks? Volks assim. Não vou colocar. Pra que eu vou colocar Volks, né? Ah, tomar no. Bom. Aqui eu vou colocar Ferrari. Sou humilde. Audi. Então vou colocar aqui, ó. Fiat, Ferrari, Audi. Foi embaçado, né? Só carrão. O Fiat só falar que eu sou humilde. Beleza? E salvei. O que acontece quando eu venho aqui e dou um F5 no navegador? Olha lá, Volvo, Fiat, Ferrari, Audi. Ah, Rodrigo, eu não queria que aparecesse já o Volvo selecionado aqui, eu queria que ele tivesse que selecionar. Então tá bom, você vem aqui, cara, você vai fazer esse esquema aqui, ó, Option, Value, vazio, porque ele está selecionando nada, fecha o Value. Fecha o value não, cara. Fecha o option, certo? E aqui você coloca selecione reticências. E não deu certo. É top mesmo quando isso acontece. Nossa, é da hora, velho. Da hora. Não sabe a raiva que dá. Agora sim, ó. Eu dei um Ctrl F5. Só que o que você pode fazer para não pagar um mico que nem eu paguei, tá? Você pode colocar aqui, ó, um default, tá? Você pode simplesmente vir aqui e colocar, deixa eu só lembrar, selected não, selected igual selected. Vamos ver se isso funciona. Pronto, para ver se funciona, porque ele vai ficar no selecione mesmo, né? Vamos colocar no áudio aqui. Selected. Dá um F5. Nossa, top, funcionou demais. Aí, ó, beleza? Então é isso mesmo. Demorei um pouco para lembrar o comando, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? Bom, assim você já força ele a vir como padrão isso aqui. Você pode... Isso existe também para o checkbox, tá? No checkbox aqui, ó, você pode vir aqui e colocar assim, ó, checked igual checked. E se a gente der um F5, o F5 às vezes não funciona, tá? Você tem que dar um Ctrl F5, ó, no caso aqui funcionou. E isso você pode fazer também pro radio, tá? Eu não sei se é checked ou checked. A gente tenta. Checked. Não é. Provavelmente. É. Mas eu acho que aqui também funcionaria o selected. Selected, se eu não me engano, tá? Selected. A gente tem que tentar as coisas na hora mesmo. Não funcionou. É checked. Tá bom. É isso aí. Outra coisa que vocês aprenderam, tá? Que uma hora você fala, putz, eu estou fazendo meu programa aqui, mas eu precisava vir selecionado. Você vai lá no Google, coloca assim, como selecionar um checkbox, já vem com, sei lá, um valor padrão, você ia achar. Beleza. Então a gente ensinou o select, ele vem com um name, você tem que colocar um name. Ah, para que serve? Porque ele é a mesma coisa do radio do checkbox. Na verdade ele é mais parecido com o radio porque você só pode escolher um. Então quando você salvar ele aqui e tentar enviar no nosso formulário, eu venho aqui, eu coloco Fiat e dou um submit aqui, um submeter. Só que a gente vai colocar um get, que agora a gente precisa olhar. Vem aqui, método get. Deixa eu ver se estou fazendo certo.
Eu vou descer aqui, venho aqui, vou escolher Volvo, Audi, vamos escolher Audi e dar um submeter. Ele vai enviar via GET, então você vai ver aqui nome pessoa vazio, telefone vazio, o sexo, desculpa, preenchido, porque a gente mandou forçar o preenchimento, né, como padrão. Como nos conheceu pela TV aqui, ó, vem preenchido. No caso, o name carros, tem o value Audi, porque foi isso que a gente mandou fazer, né? A gente selecionou no select carros, a opção Audi. Então ele pegou name mais value e mandou no nosso URL lá. Certo? Bacana. Agora, para finalizar, a gente vai aprender aqui o text area, tá? O text area a gente abre e fecha ele, tá? Aqui, pronto. Está tudo certinho, tá? E aqui a gente vai colocar um texto, sei lá, texto, sei lá, pode ser isso. Vou salvar e vou te mostrar o que acontece. F5. Eu esqueci de dar alguns BRs, né? A gente precisa. Aqui no text area eu vou dar um BR, vou dar dois BRs. Só para ele ficar bem separado. Agora sim, olha que bagunça está o nosso formulário. Por isso que depois a gente tem que jogar esse formulário em tabelas. Eu acho que é esse exercício que eu vou acabar passando para vocês, tá? Então, olha que interessante que ele fez aqui. Primeiro, ó, tá vendo que ele deu uma rolagem? O text area, o que ele é? Eu vou dar um Ctrl A aqui dentro, eu vou deletar e vou escrever Rodrigo. Ele é um campo de texto que você consegue até aumentar aqui, ó. Ele é um campo de texto que para você poder escrever com quebra de linha e tudo mais, escrever realmente um texto, tá? Não uma frase que nem você escreveria nesse input type text aqui. Então o text area ele serve para isso. E aqui no meio viria realmente o texto que o usuário vai inserir. Se você quisesse colocar um value entre aspas, seria assim, dessa forma, tá? Mas dando o F5, olha como ele quebrou. Cadê, ó? Deixa eu salvar aqui, né? Então, F5. Olha como ele quebrou aqui, ó, e colocou lá embaixo. Por quê? Porque eu dei todo esse espaço aqui e o text area, ele realmente respeita. Se eu quisesse colocar bem certinho, assim, logo na primeira linha e alinhado à esquerda, eu teria que fazer dessa forma. Vou dar F5, ó, olha lá, nem rolagem ele colocou, tá? Só se você apertasse aqui, mas mesmo assim eu acho que ele não daria. Bom, para que a gente serve o text area? Para o cliente colocar um texto. Então eu vou fazer dessa forma. Eu vou ter que passar um name, claro, né? Para a gente poder mapear. Name, descrição. Isso aqui é muito visto em formulários de contato de sites, tipo a pessoa coloca o nome, o telefone, o e-mail, escolhe o assunto no select aqui e coloca a descrição logo embaixo, né? Ele tem o atributo name normal e ele também tem o atributo rows e calls, que é de linha, que a gente já aprendeu esses dois nomes, que é quantas linhas vão ter, vou colocar 20, vou exagerar, e quantas colunas vão ter, eu vou exagerar também, vou colocar 30. Salvei, tá? Deixei bem juntinho aqui. Tá? Não fiz isso, porque senão ele vai colocar esse espaço em branco realmente, aqui vai funcionar. Eu vou dar um Ctrl S e vou ver o que acontece. F5, olha lá, ele não deixou espaço em branco nenhum, ó. Eu estou clicando, ó, o carro foi logo para a primeira linha, tá? O carro de texto, e ele deu aqui, ó, o tanto de linha que a gente mandou, que foi 20 e 30 colunas. Aí eu não vou exagerar, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3 linhas e 10 colunas. Vou salvar. Ele volta lá, tá vendo? Se eu posso colocar aqui 50 colunas para ele ficar mais ou menos assim. É isso aí, gente. Essas são as tags de formulário, né? Aqui você consegue fazer qualquer tipo de formulário para o cliente. Você viu a desorganização que acabou ficando, né? Porque não estava dentro de uma tabela. Se tivesse dentro de uma tabela, você podia dividir dessa forma aqui, assim, ó. Colocar aqui na primeira coluna tipo nome e aqui o campo. Depois embaixo o telefone, embaixo o campo, seguindo o mesmo padrão da de cima. E você organizaria bem melhor
o seu formulário ficar visivelmente mais bonito, né? Isso depois eu vou passar para vocês. Vou fazer um exemplo breve para vocês treinarem essa. Já podem, se quiser, né? É legal você pegar essas informações, já trabalhar com tabela e formulário. Faça seu próprio formulário dentro da sua tabela, tá? Coloca alguns atributos, algumas cores que eu ensinei na aula passada. E se divirta, fixe isso tenta fixar bem na cabeça, né? Esses dados e saber que você vai usar eles um dia. Você não precisa saber todos, tá? Você não precisa lembrar de todos, mas você precisa pelo menos saber que eles existem. Pô, como que é o nome daquela tag que insere imagem, que insere arquivo dentro do form? Você vai lá e procura no Google Form, né? Tag para inserir imagens, para inserir arquivo, vai aparecer lá em Input Type File. Aí você, pô, achei e tal. É bom saber, tá? Você precisa saber quais são os seus limites para você poder voar no código, tá? Bom, é isso, gente. Se você gostou aí da aula e não é inscrito no canal, inscreva-se aí para ajudar a divulgar, né? A continuar passando conhecimento aí para pessoas que gostam da área, têm interesse. Indique para um amigo. E dá um like no vídeo para ajudar também na visualização, ranquear meu canal no YouTube e tudo mais. Gente, obrigado. Essa é a quarta aula do curso de desenvolvimento web, né, do Zero ao Pro. Logo mais eu venho com a quinta aula e com muita novidade aí. Um abraço.